Bom dia a todos. Estou aqui como moderador, mas vou me permitir dizer algumas palavras. Domingos está há 50 anos, eu, Tatiana, há 8. Eu estou no meio termo, estou há 26 anos à frente de um veículo de comunicação, que é o Sistema Correio de Comunicação. Quando eu olho na redação, são poucos que ainda eu vejo que é daquela época dos anos 90, exatamente de 1990, dia 2 de abril de 1990, quando eu assumi a superintendência. Então, de lá para cá, houve uma evolução muito grande no jornalismo. Antigamente, quando você divulgava no jornal um crime, ele vendia, o jornal era um crime, principalmente se fosse um crime com aspectos de crueldade, requintes de crueldade, aí é que ela vendia como nunca. Aquele jornal esgotava nas bancas. Hoje, se você colocar na manchete do jornal uma matéria policial, ela não vende. As pessoas estão interessadas naquilo que mexe no seu gosto. Um momento de algo, um fato assim, que mexe no seu dia a dia. O crime não, o crime ficou banalizado. Você tem crime em cada esquina. Praticamente, eu não sei quantas pessoas tem aqui, talvez tenha 100 pessoas, 150, talvez a metade já tenha sido assaltada. E a outra metade, talvez tenha uma boa parte, tenha presenciado algum tipo de violência. Então, esse processo evolutivo que houve de 1990 para cá, essa banalização do crime, isso fez também com que houvesse na própria imprensa uma alteração, porque eu digo, em 1990, você pegava, o grande sucesso aqui era um programa de rádio que tinha na Correio da Paraíba, que era o Boca Quente, que era Jair Santana. Ele era disparado, a audiência dele era maior do que todas as outras, e ele fazia realmente o que o bandido bom é o bandido morto. Ele tinha aquela linguagem pesada, e você, hoje você assiste um programa de rádio e você, pelo menos lá no emissora, a gente não tem mais a apologia ao crime. Você divulga o crime, né? Você divulga as notícias, o crime, mas você não tem mais essa questão da você dizer, olha, bandido bom é bandido morto. Houve uma evolução, por mais que hoje você possa dizer que há mais programas policiais. Então, hoje você também verifica aqui na televisão o que acontecia em tempos passados. Isso foi um processo que teve uma participação do Ministério Público, teve uma participação da sociedade. Como a Tatiana falou, nós diariamente nós nos reunimos, nós conversamos, ouvimos muito. Então você já não vê mais, você pode ligar a sua televisão de meio-dia, você não vai ver um cadáver. Mas há uns, talvez, 4, 5 anos atrás, se você ligasse de meio-dia, você assistiria uma cena que talvez fosse chocante, uma cena que talvez assim agredisse assim o seu senso, assim, aquilo agradaria a alguns, mas tenho certeza que aquilo ali estava um exagero. Então houve também nesse aspecto um processo de evolução, de conscientização, porque nós fazemos um produto, e está tendo essa bem disso, como ela falou, diariamente jornal, por exemplo, quando essa hora agora o jornal já é um produto perecível. Nós já estamos preparando de amanhã. Ele sai com uma velocidade imensa. Jornalismo de televisão, você tem que decidir em 15, 20 minutos, porque senão você não consegue fazer com que aquele material seja produzido, que aquilo entre na sua grade de programação. E nós hoje trabalhamos com estatística, por exemplo, nós sabemos hoje que 70% dos crimes, eles são oriundos das drogas, né? Então você vai divulgar, não vai divulgar, qual o enfoque que você vai divulgar. Hoje a questão de você tinha, e até na nossa emissora, você tinha a exposição de presos e eles eram expostos e tinha a dança dos presos. Hoje já não há mais essa dança do preso, já não há mais essa exposição. E antigamente havia esse questionamento, olha, só mostra bandido porque o bandido é pobre. Mas hoje nós estamos vendo também bandidos ricos indo para a cadeia. Então, se houvesse a proibição, que até um tempo atrás era, olha, não vamos poder mais expor bandido quando é preso. Então, não vamos poder expor nem ministro quando é preso, nem bandido de menor quilate quando é preso, né? Então, essa questão é uma discussão muito ampla, uma questão que tem que ser avaliada. Eu acho que, na minha opinião, tem que fazer a exposição com cuidado. Eu dar um exemplo, por exemplo, uma questão de... Se o caso, por exemplo, do estupro. O cara foi acusado de estupro. Mas se perguntasse a mim, e eu não tenho
eu não tenho uma decisão, um colegiado. Eu digo, olha, se o cara está acusado de estupro, ele tem que ver, porque de repente o cara pode ser inocente, né? Tem essa possibilidade dele ser inocente. Mas ao mesmo tempo nós já chegamos a divulgar casos como esse. E até um caso muito polêmico, que todos vocês, acho que a maioria ficou sabendo, um caso que aconteceu em Santa Rita. Esse caso nós fomos até, respondemos um processo, mas eu faço questão de falar desse caso, porque acaba as pessoas tendo duas visões, né? Nós pegamos um caso que nós fomos procurados pela mãe da menina, pelo pai da menina. A menina era uma menina que tinha 12, 13 anos, ela foi drogada pelo supervisor de uma escola pública e foi filmada e jogada na internet o estupro dela. Um cara filmou, era um aluno e o supervisor. O supervisor ainda continuava no cargo dele, né? E a mãe já tinha feito a denúncia, já tinha feito tudo e nada tinha acontecido. E aí sim, eu disse, olha, vamos colocar esse caso, né? Porque é um absurdo uma coisa desse. E tivemos todas as preocupações de, ao colocar o caso, nós não colocamos o nome da menina, não divulgamos a imagem dela, para identificá-la, não colocamos as iniciais dela, nem do pai, nada que pudesse identificar. E identificamos bem o autor do estupro, porque ele estava filmado, não tinha como as pessoas, não tem como ele negar aquilo. Era uma menor, então uma menor de 12 anos, de 14 anos, desculpa, então é caracterizado de estupro, nesse caso. Nós divulgamos esse caso, foi um caso que o pai falou, nós procuramos ouvir o conselho, a delegada e o conselho tutelar, e os dois falaram. O fato por si só, eu sou pai de 2 filhas, tenho 4 filhos, mas sou pai de 2 filhas, uma tem 16 e outra tem 14 anos. Então, assim, eu também me sinto afrontado pelo fato em si só de ter uma criança sendo estuprada. O fato é um fato chocante, não a divulgação do fato. O fato em si é chocante. Então, nós divulgamos este fato, e após divulgar esse fato, de imediato esse supervisor foi afastado. E graças a Deus, no caso de estupro, como regra, a pessoa não faz só uma vez. É quase que fosse um serial killer, é um distúrbio de personalidade do estuprador, então ele costuma fazer isso de forma quanto mais. Graças a Deus não apareceu nenhum caso, mas poderia ter acontecido outros casos. Por nós termos divulgado esse fato, isso fez com que nós tivéssemos respondido um processo, foi tudo, mas isso foi bom, porque isso fez com que nós, nesse processo evolutivo que a imprensa passa, que é um processo evolutivo, nós pudéssemos refletir sobre outros procedimentos. Então, o que eu coloco, e é a minha indagação como moderador, mas já me estendi um pouco, é que a gente tem que analisar a imprensa dentro de um processo que a imprensa não é boa, ela é ruim, ela quer divulgar. Eu tenho certeza que acontece não só dos veículos que eu comando, mas dos outros veículos, a intenção de se aprimorar. E esse aprimoramento passa obrigatoriamente por ouvir a sociedade civil organizada, ouvir os anseios da população e também ter um pouco de coragem, porque às vezes você também tem que ser um pouco ousado para poder fazer com que se consiga evoluir um pouco. Então eu passo a palavra agora ao professor, procurador Luciano Maia. Doutor Ariosaldo Diniz, nosso professor Ariosaldo.